Alô, gente. Vamos continuar falando um pouco sobre a introdução ao metabolismo, tá bem? Mas queria abrir um parênteses nessa videoaula para discutir uma situação que eu vim comentando, né? Mas a gente não abrangeu de forma mais sensível, que é o que se chama de condição biológica. Tá? Isso para a termodinâmica, condições biológicas. Tá? Nas condições biológicas, quando a gente está falando em termodinâmica, e a gente avalia condições biológicas, basicamente a gente quer dizer o seguinte: a gente quer dizer que nós estamos lá trabalhando. Vamos fazer o seguinte: condições, né, em primeiro lugar. Condições. Quando você fala de uma condição padrão da química, ela parte do pressuposto que você tem um bar de pressão, né, que é próximo de 1 atm, portanto a condição biológica ela se satisfaz nesse aspecto, né? E ela parte do pressuposto também que a atividade de uma substância aí qualquer, a atividade química da substância aí qualquer aqui, é igual a unidade, tá bem? Bom, o que é essa história de atividade de substância? Quando a gente mencionou que no princípio PV igual a nRT, a partir dessa equação, que é a equação de gás ideal, você tira uma relação matemática que diz que o potencial químico daquele gás, isso aqui ficou feio, né? Potencial químico daquele gás vai ser igual a um potencial químico de referência mais RT ln, a relação das pressões finais e pressões iniciais. Tá? Isso vem, vamos dizer assim, lá de gases ideais. Mas se você trabalhar a lei de Henry, por exemplo, né? Se você trabalhar com isso, a partir de gás ideal, você vai chegar em solução ideal. Certo? E de solução ideal, você vai chegar também em solução não ideal. Solução não ideal. Na verdade, solução, vamos colocar um anterior aqui, seria solução diluída. Ideal. Da solução diluída ideal, você chega no formalismo de solução ideal. Agora sim. E de solução ideal, você chega no formalismo de solução não ideal. A solução não ideal é aquela que não segue, vamos dizer assim, os pressupostos teóricos, não teóricos, os pressupostos hipotéticos, como, por exemplo, a lei de Henry e algumas outras relações que existem nesses formalismos anteriores. E nesse pressuposto, quando você chega aqui em solução ideal, você começa a trabalhar com o conceito de atividade, tá certo? E dentro do conceito de atividade, quando você esmiuça um pouco e abrevia esse conceito, você chega no conceito de concentração. Então, sem querer entrar em grandes detalhes da parte termodinâmica que o concebe, você parte da ideia de concentração hoje, quando você calcula a concentração de uma substância qualquer, na sua origem, você parte das relações de gases ideais. E de tal maneira que você avança em concentração da seguinte forma: o potencial químico daquela solução vai ser um potencial químico padrão mais RT ln de uma relação de concentração que pode ser, por exemplo, Q. Tá certo? Então vou chamar a atenção aqui desse final, porque esse final não é tão desconectado assim do início, mas que passa por um trabalho termodinâmico, tá? Da termodinâmica de fases, de soluções, termodinâmica de fases, em que partindo do gás ideal para a solução ideal, não ideal, diluído ideal, não ideal, diluído ideal, ideal, não ideal, você chega em concentração, aliás, diluído ideal, solução ideal, esse aqui ficou cocosento, ó. Na verdade esse aqui, né? Solução ideal, diluída ideal e solução não ideal. E da solução ideal você tem atividade, e atividade tem concentração. Por que eu estou colocando isso tudo? Porque aquela relação chamada
constante geral dos gases, ó, constante geral dos gases é dos gases ideais, né? Dos gases ideais, onde R é igual a 8,314. Tem algumas conversões, né? ATM, bar, PSI e tal, mas vamos considerar simplesmente em Joule grau mol. Tem Pascal também, tem as conversões dela em Pascal. Essa chamada constante dos gases ideais, ela pode ser plenamente aplicada aqui, ó, onde você tem também vamos dizer, esse fator de correspondência, tá certo? E dito isso, quando a gente calcula ΔG, esse aqui eu já desci? Desci, né? Desci. Tudo indica que eu desci. Quando a gente está falando, por exemplo, em ΔG, né, a gente está falando que, por exemplo, G sobre N vai ser igual ao potencial químico. Né? A gente viu isso, né? G sobre N é o potencial químico. Então, quando a gente está falando em potencial químico, a gente está falando também em energia de Gibbs. Isso, de certa forma, se relaciona também com ΔG. Quando a gente fala em ΔG padrão, a gente quer dizer que é um padrão nas seguintes condições, é um padrão nas condições químicas. Tá? Um padrão nas condições químicas envolve a pressão de um bar e envolve atividade igual a 1. Tá? Atividade unitária. Cara, atividade é igual a 1. Mas quando você trabalha com material biológico, a atividade não é igual a 1. Aliás, desculpa, falando de outra forma, né? Atividade é colocada igual a 1 no formalismo da bioquímica, da termodinâmica biológica, para uma série de substâncias. Então você coloca, por exemplo, ATP. Você coloca para ADP, você coloca para, sei lá, H2PO4, entendeu? Você vai colocando essa atividade como sendo unitária para cálculos padrões. Mas quando você coloca, e aí vem uma distinção muito clara, quando você coloca essa bolinha aqui, que aliás é uma bolinha beta, né? Superescrito beta, coloca esse apócrifo de lado, isso aqui é uma condição biológica, tá? Se você pegar a videoaula que mostra potenciais formais padrão, que é aquele Ezinho, né? Ele aparece com bolinha e também com a vírgulazinha em cima, ou seja, uma condição biológica. Uma condição biológica, ela me diz que eu trabalho em pH 7, né? 7.4 para um mamífero, algum outro organismo, por exemplo, plantas 5, 6,5, mas de modo geral você arredonda isso para 7. Não é que você arredonda, você fixa isso aí como sendo, para você criar aquelas tabelas, né, que aparecem, mesmo aquela tabela que foi mostrada de potencial formal padrão, e tabelas de variação de energia ali, variação de energia de Gibbs, de entalpia, você considera o pH igual a 7. Se a gente for pensar um pouco em termos químicos, vem para cá, sobe para cá, vem para cá, sobe para cá. Se a gente considerar o padrão da química, então vamos lá, agora a gente tem uma diferença, né? O padrão da química, atividade igual a 1. No padrão biológico, se atividade é igual a 1, veja, se atividade é igual a 1, se a gente está falando de H+, íons H+, então nós estamos falando do quê? De alguma coisa lá assim, né? Mais RT, LN da atividade. Ocorre que LN de 1 igual a 0. Tá? Da mesma forma, você fala que, se a gente está considerando aqui H+, ó, se pH vai ser igual a menos log da concentração, mas veja, concentração seria aqui. Concentração é quando você, é uma coisa que a gente pouco percebe, né? Mas quando você calcula a concentração em bioquímica, você parte do pressuposto que você está trabalhando em concentrações diluídas, não ideais. Então, na verdade, o correto seria você obter o valor de atividade dessas substâncias e não da concentração. Quando você trabalha com concentração de 100 milimol por litro, por exemplo, ou de 50 milimol por litro, você não pode garantir que você está em situação não ideal ou em situação diluída. É meio... há como se fazer cálculos para isso, mas aí você trabalha como concentração, como sendo uma aproximação da atividade. Tá certo? Resumidamente, e voltando aqui, quando eu coloco um pH de uma atividade e essa atividade é igual a 1, eu tenho que esse pH é igual a 0. Então veja que numa situação de padrão químico,
atividade é igual a zero, certo? Padrão químico, atividade vai ser igual a... Desculpa, padrão químico, atividade H mais é igual a 1 e, por consequência, o pH da situação que você está trabalhando é igual a zero. E no biológico, não. No biológico, esse H mais aqui, vamos considerar assim, fazer de trás para frente. No biológico, o pH é igual a 7. E se o pH é igual a 7, a concentração de H+, que pode se aproximar da atividade de H+, vai ser igual a 10 a menos 7. Tá certo? Então ela tem um valor, tá? Quer dizer, se o pH é igual a 7, é aquela história, né? Vamos colocar aqui de trás para frente, né? Concentração de H+, vai ser igual a 10 elevado a menos pH. Né? Portanto, se você fizer isso aqui, você vai obter 10 a menos 7. Portanto, o que a gente quer dizer na prática é que reações que envolvam H+, ou seja, reações de dissociação e protonação, por exemplo, protonação, são reações onde você calcula o parâmetro termodinâmico numa condição chamada de biológica. E esse cálculo ele acaba sendo ligeiramente truquento. Por quê? Vamos dar um exemplo. A gente está falando de bioenergética. Então a gente tem lá ATP 4-, é isso? Combina-se com a água líquida e aí ele sofre uma hidrólise. Esse processo pode ser em equilíbrio, mas nós estamos falando que ele vai sofrer uma hidrólise para ADP 2-, certo? Mais HPO4. 2-, mais H3 ou mais, que a gente vai considerar como sendo H+. Tá certo? Mais H+. Então veja, se eu digo agora que o meu ΔG0 vai ser igual a RT, aliás, vou colocar de um jeito diferente. Não, podemos colocar assim, peraí. Para eu calcular o ΔG disso, a gente viu como, ΔG vai ser igual a ΔG0, não é isso? Mais RT ln de Q. Lembra dessa equação? ln de Q. Tá certo? Esse ΔG0 é uma variação de energia de Gibbs em condições padrão químicas, condições padrão químicas. E esse ΔG é o ΔG em que eu associo aqui uma determinada concentração ou relações de concentração. Então vamos pensar aqui, ó, esse Q, nessa situação, ele vai ser igual ao quê? Produto sobre reagente. Vamos dizer que em vez de concentração eu seja bastante purista e consiga medir a atividade de produtos e a atividade de reagentes. Como é que eu vou ter aqui? Atividade de produtos. Então eu vou ter atividade de ADP, tá certo? Atividade de ADP vezes a atividade de HPO4, né? Não é, seria a mesma coisa de concentração, mas nós estamos tentando ser purista nesse momento, tá certo? Vezes a atividade de H+, ok? Sobre o produto. Então, sobre reagentes. Reagentes é atividade do ATP pelo produto da atividade da água em estado líquido. Tá certo? Pois bem, aí que vem o grande lance. A atividade do ADP ela é unitária. A atividade do ATP é unitária. Nós estamos falando de condições de padronização. A atividade do ácido PI, né, o ácido inorgânico aqui, fosfórico inorgânico, fosfato inorgânico, é unitária. A atividade da água é unitária. A atividade de H+, não é. Nós vimos aqui em cima, cadê? Aqui em cima. Atividade em pH 7, então se a gente quiser calcular aqui, ó, qual que é a situação? Eu quero saber o ΔG em pH 7, que seria o padrão biológico, tá certo? Então esse aqui é o padrão biológico. Se eu observar então, essa atividade agora passa a ser 10 a menos 7, ok? Então, fazendo isso, eu chego à seguinte conclusão. Eu chego à conclusão que Q vai ser igual a 1 vezes 1 vezes 10 a menos 7 sobre 1 vezes 1. Portanto, esse meu Q é igual a 10 a menos 7 na condição biológica em que pH é igual a 7. Assim, dessa forma, eu posso então dizer que o meu ΔG vai ser igual ao meu ΔG padrão
mais RT vezes Ln de 10 a menos 7. O que, por conseguinte, me diz que o meu ΔG vai ser igual ao meu ΔG menos 7RT Ln de 10. Olha que doido que ficou isso aqui. Insistindo em pH 7, certo? Em pH 7. Isso significa o seguinte, que em pH 7, e partindo do pressuposto que eu tenho, então vamos colocar aqui, né? Em pH 7, são duas coisinhas, né? Isso aqui eu estou partindo do pressuposto que o pH é 7 e que a condição é padrão. Condição padrão, a atividade iônica é igual a unidade para elementos que não sejam no H+. Certo? Isso significa que eu vou ter essa expressão, ó, ΔG0', ou seja, um padrão em condição biológica, linha ou apóstrofe, vai ser igual ao ΔG0 menos 7RT Ln de 10. Qual que é o impacto disso daqui? Tá? Se a gente pegar essa expressão aqui e jogar para cá, e vamos dizer que a gente tem em 25 graus, em 25 graus eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 7 vezes 8,31, 4 que seja, vezes 298 vezes Ln de 10. Tá certo? Aquela calculadora bonitinha que eu tenho lá no computador, ela não faz esse negócio. Eu vou ter que fazer isso aqui no braço. Ela até faz. Já que isso aqui trata-se de um vídeo, eu podia até tentar reproduzir, né? Mas é que eu tenho aqui calculadora, visão científica. Então nós estamos falando isso aqui, ó, 7, certo? 7, 8,31, capaz até de dar, hein? 8,31 vezes, vai dar 298 vezes. Agora eu pego 10 aqui, tiro o logaritmo. Cadê o logaritmo desse negócio aqui? Sabia que. Aqui, ó, logaritmo natural, né? Logaritmo natural está aqui. E multiplico também. Pum! E obtenho isso daqui, ó. Ah, que bom, deu para usar legal. E obtenho isso daqui, ó, 39.914. Ou seja, 39.214, do ponto de vista prático, isso aqui está com uma contribuição de 39 mil, arredonda para 40, 39 mil, então é quilo. E como é negativo, menos 40 kJ por mol. Olha que impacto que você tem isso. Isso aqui quer dizer que, no caso, por exemplo, a gente está exemplificando o ATP, mas você pode imaginar isso para outras situações. Que a variação de energia de Gibbs em condição biológica representa a variação da energia de Gibbs tabelada, aonde eu acrescento aqui 40 kJ por mol. Isso tem um impacto enorme quando a gente faz umas continhas, que aqui não vai ter espaço para mostrar, mas eu vou somente colocar para vocês, que é o seguinte, se a gente pegar o ΔG, eu vou exemplificar dessa forma aqui, se você pegar o ΔG tabelado para o ATP, ele é aproximadamente, ele é de mais 10 kJ por mol. A hidrólise do ATP ela requer 10 kJ por mol, tá certo? Por mol de ATP. Em condição biológica, ou seja, em pH 7, você vai ter esse mais 10 com esse daqui, que vai dar aproximadamente 30 kJ por mol negativos. Negativos, tá? Na verdade, eu vou colocar isso aqui de modo direto, porque eu estou arredondando os valores, mas isso aqui vai dar 10, alguma coisa, vamos colocar que isso aqui seja 11, vai. Uma questão mais pedagógica do que outra coisa. Tá? Se você faz essa operação, você descobre que em condição biológica, o ATP libera 31 kJ por mol quando ele é hidrolisado. Em condição padrão não biológica, ele necessita de 10 kJ por mol, considerando a lógica, por exemplo, mas você falou que o pH quebra fácil. Sim, quebra fácil, mas não no pH 0, né?
Porque a condição padrão, ΔG, bolinha aqui, é pH igual a zero, porque a utilidade é unitária do H+. Quando você coloca em condição biológica, em pH 7, você obtém essa quantidade totalmente diferente. Isso é super importante, porque isso diz que, além do que nós já tínhamos previsto, né, que chegamos até a fazer exercício a respeito disso, onde você tem essa equação inicial aqui, ó. Cadê? Meu Deus. Tá aqui, ó. Essa equação, deixa eu colocar aqui em branquinho que vai dar para você ver melhor. Aqui, tá vendo? Aqui, ó, girando. Essa equação inicial, vou até colocar uma seta aqui, ó. Essa equação inicial aqui, ela nos diz o seguinte, que esse Q, quanto mais, não é quanto mais diluído, mas uma solução bastante diluída, e aí entra na termodinâmica de solução diluída ideal, né? Solução diluída ideal. Quando você dilui, obtém uma solução bastante diluída, esse ΔG aqui, ele acaba adquirindo um sinal negativo, revelando uma espontaneidade da reação química, certo? Não bastasse, em condição biológica, essa espontaneidade ela aumenta ainda mais, porque na condição biológica eu dou um pH com baixíssima diluição de íons H+ para o sistema, certo? Então era isso que eu tinha para explicar para vocês sobre o que quer dizer essa condição biológica que muitas vezes aparece tabelada nesse sentido, tá certo?